Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Entrevista e o assunto desta vez é política do clube, os meandros do Santos Futebol Clube, assunto que sempre é quente, né? Sempre interessa a todo mundo que quer saber como as coisas funcionam no Santos Futebol Clube. A gente está colocando esse episódio no ar em outubro, ou seja, faltam um ano e pouquinho para as próximas eleições do clube. Isso também significa que Marcelo Teixeira está à beira dos 2 anos de mandato. Mandato de presidente no Santos na atualidade tem 3 anos de duração. A eleição, portanto, foi há 1 ano e 10 meses e um dos candidatos está aqui comigo neste episódio. Vladimir Matos, muito obrigado pela presença. Vamos falar de política. Eu sei que eu menti para você. Vamos falar de futebol. Mentira, nós vamos falar de política também, tô brincando. Porque é necessário, né? Sem política esse clube não se faz. Como é que você tá? Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado a todos que te acompanham, que vão me acompanhar hoje também. É satisfação enorme. Futebol e política cabem na mesma frase, desde que praticados de forma correta. Perfeitamente. Né? Em 2023, você foi candidato em meio a um turbilhão, talvez o pior ano de nossa história, ou pelo menos dentro de campo, um rebaixamento que marca isso na mente do torcedor. Você acabou em 5º lugar, numa eleição que, na minha opinião, eu falo isso desde a outra eleição, inclusive, teve muito pouco voto, é pouquíssima gente votando, tem muito sócio para pouco voto, é uma opção do sócio no geral, outros não cabem dentro do que o estatuto na época permitia, mas eu acho pouco voto. Como é que a gente atrai para ter mais gente votando? Eu vou começar com essa pergunta porque, assim, você foi um candidato, você fez campanha, você teve um bom número de votos, depois a gente fala de uma próxima eleição, mas eu acho que é pouca gente decidindo. Mesmo num sistema que é melhor que de outros clubes, que só conselheiros decidem, que não tem o voto do sócio. Você acha que é pouca gente votando? Porque eu acho. Comparativamente com outros clubes brasileiros, você vê que o Santos teve basicamente quase 10 mil votos. Foi. Né? Se você compara com eleições de Palmeiras, de Corinthians... É maior, é muito maior, sim. Muito maior para um contingente de um quadro associativo menor. Sim. Então, percentualmente, existe uma participação maior do associado no processo eletivo do Santos Futebol Clube. Mas é claro que, quando você compara com outras eleições, a participação ela deveria superar a casa dos 50% facilmente. Esse é o meu pensamento. Eu creio que essa última eleição ela foi atípica, né? Nós vimos um crescimento de pessoas envolvidas, associados envolvidos na eleição do Rueda, né? Bastante gente compareceu às urnas para votar, e esse número se repetiu agora na eleição do Marcelo, até cresceu, né? Mas as pessoas, eu acho que o momento da eleição, que coincidiu com o rebaixamento, né? Causou, sem dúvida nenhuma, desalento no quadro associativo e no torcedor em geral. Isso era óbvio, né? Quando você acaba de ser rebaixado, né? O seu ânimo, o seu moral vai lá embaixo, ele desce lá embaixo, né? Então, a primeira coisa que você faz é se afastar dos assuntos relativos ao futebol, inclusive o próprio Santos Futebol Clube. Eu lembro bem que o Santos foi rebaixado no meio da semana, no dia seguinte nós tivemos um debate, né? E aquilo, obviamente, né? Com todos já preocupados com o que poderia acontecer nos meses seguintes, no ano seguinte, né? O que eu percebi era que as pessoas definitivamente não queriam participar. Vamos dizer que boa parte daquelas pessoas equilibradas, né, que buscam informação a respeito do clube, a grande maioria se absteve de votar. Foi sua primeira candidatura a presidente do Santos, né? Você ficou na 5ª posição, mas nas redes sociais, que hoje marcam bastante nossa visão sobre futebol, eu observei um crescimento no conhecimento sobre o seu nome, no escutar das suas propostas, das suas ideias. E após a eleição, eu vi muita gente falando que foi um momento que você marcou o seu nome, que você até pode ter pensado nisso, eu vou te questionar. Ok, talvez eu não tenha chance aqui, porque a gente meio que sabia que o Marcelo ia ganhar, mas eu posso marcar meu nome. Você sente isso? Você fez essa candidatura para isso, para marcar o seu nome e pelos próximos anos, você ser um personagem importante da política do Santos? Na realidade, eu
sou torcedor de arquibancada, de frequentar, conheci. Posso garantir que metade dos estados do Brasil, graças ao Santos Futebol Clube, participei de caravanas com torcida organizada, levei borrachada da polícia por conta disso, né? E eu acabei colocando meu nome à disposição. Eu sempre fui muito fiel às pessoas que me levaram para dentro da política do Santos Futebol Clube, e essa pessoa era o Fernando Silva, né? No momento em que o Fernando e o grupo decide apoiar Marcelo Teixeira, né? Eu questiono, né, o porquê desse apoio, né, e se o compromisso de profissionalismo na gestão oferecido de fato aconteceria. Eu sempre questionei isso, né? E na medida que o tempo avança e que você observa, primeiro, que a candidatura do Marcelo, ela só foi efetivamente posta e quase que no prazo fatal, né? E esse período de indefinição, né? E observando os meus adversários, né? Os concorrentes, os postulantes ao cargo de presidente, numa conversa com algumas pessoas, eu estava inconformado com do que estava sendo pensado, né? E aí eu resolvi, falei, bom, eu vou para tentar colocar meu nome, porque eu tive o apoio desse grupo, fui procurado por outros grupos, né? Mas eu tinha uma ideia diferente dessas pessoas, ainda que, se você olhasse todas as propostas, elas eram muito parecidas, né? Mas eu sou uma pessoa que acredito muito no trabalho de equipe, eu acredito muito em gestão, né? E quem convive, como eu convivi por dois mandatos no Conselho Deliberativo, eu sabia que isso era um desafio muito, muito grande, né? E as pessoas que estavam lá, eu não tinha confiança que elas seriam capazes de se transformar nesse ponto de inflexão que o Santos Futebol Clube necessitava. Então, por isso eu resolvi seguir em frente, mesmo sabendo, e concordo com você, eu até faço uma brincadeira, né, que no dia de um dos debates, né, eu brinco com o Marcelo, eu falei, Marcelo, você realmente tem grande chance de ganhar, eu acredito que você vai ganhar, né? Mas se eu tivesse certeza que você mudaria, eu votaria em você. Né? Então, assim, foi mais por conta disso. Eu não fiz isso para colocar meu nome pensando no futuro. Tá. Eu posso dizer que... Estava preparado para o presente. Sim. Eu tinha muita convicção do que era preciso fazer. Eu me cerquei de pessoas boas. Eu fiz reuniões com várias empresas não mais de auditoria, mas de consultoria, né, para entender o Santos Futebol, aquele momento. Tive com César Grafietti em Portugal, tive com o Rodrigo Castro em São Paulo, tive com o pessoal da Ernst Young, tive com o pessoal da KPMG. O Santos era um caso que, naquele momento, difícil, mas o Santos tinha, e tinha, né, até solução. Né? Ainda que o grande desafio fosse atravessar o primeiro ano de gestão, quando a única receita certa seria o recebimento relativo à venda do Marcos Leonardo. Né? Porque a receita da Federação Paulista, do Campeonato Paulista, já tinha sido antecipada, então a gente sabia que a gente passaria um ano muito difícil. Mas também tínhamos consciência que uma folha mais equilibrada no futebol para aquele ano, né, nos daria a tranquilidade de atravessar e sim almejar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar disso porque a gente conversou perto da eleição, né? Claro, você deu entrevista para a gente no nosso antigo programa. E claro, também li outras tantas entrevistas. Você cita exatamente isso. Na época, né, a venda do Marcos Leonardo era a única verba que entraria naquele clube naquele momento, no clube naquele momento. A gente vai voltar nisso, vai voltar em SAF, você sabe que é um assunto que pega o torcedor, mas só complementando aquela época da eleição e já projetando o ano que vem, você pensa em se envolver de alguma maneira? Não estou pedindo aqui promessa de candidatura, se quiser à vontade, mas você pensa em se envolver de alguma maneira? Eu já estou me envolvendo. Perfeito. Na realidade, eu sou um defensor de uma mudança
estatutária que preveja, sim, que traga claro a Sociedade Anônima do Futebol para o futuro do Santos Futebol Clube. Um caminho intermediário, porque hoje o endividamento do Santos, né, é gigantesco. Né? É preciso se pensar como equalizar isso, né, para que não aconteça com o Santos o que aconteceu com o Cruzeiro, né, vendido na bacia das almas, né? E algumas coisas que são necessárias. Por exemplo, uma diretoria estatutária, né, que é algo que não existe no Santos Futebol Clube. Tem os membros do canal mandaram perguntas exatamente sobre isso, porque você citou a época. Sim, não, isso é uma necessidade, né? Uma diretoria estatutária que você possa cobrar resultados, né? O fim do modelo do comitê de gestão, que eu já defendi no passado, não defendo mais, eu acho que ele é inócuo, mesmo no tempo do Laor. Né? Hoje que só tem 4 nomes, sendo um presidente e um vice. Exatamente. Não funciona. O Santos ainda é um regime personalista. Né? A redução do tamanho do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, isso é uma necessidade também de uma adequação. Para o pessoal entender, qual o número atual? Mais ou menos. São quase 300 conselheiros. Todos eleitos pela mesma chapa, inclusive, pela porcentagem? Não, metade. Você tem aí a proporcionalidade com os efetivos, né? Tá. Perfeito. Então, a chapa se compõe de 150 mais 20% de 30, 180. Entendi, né? perfeito. Que acabaram todos eleitos. Né? E isso, na realidade, não traz nenhum equilíbrio para o modelo adequado de gestão. Né? Você não tem oposição dentro do conselho. Né? Eu defendo, por exemplo, a candidatura individual do conselheiro. Faz muito sentido. Sim, que para mim faz mais sentido do que isso. Né? Então, essas mudanças são essenciais para que a gente possa trilhar, para que o clube possa trilhar com tranquilidade esse caminho até a SAF. E a SAF, ela surge como uma forma de profissionalizar o futebol e não para resolver os problemas financeiros dos clubes de futebol como um todo. Né? Hoje, quando o torcedor olha a SAF, ele pensa na necessidade de investimento. Perfeito. E é justamente por isso que se pensou numa SAF. Profissionalizando a gestão, a tua capacidade de se organizar é melhor, junto aos outros clubes que já estão se organizando no formato de uma SAF. Né? Aí a gente pode falar de liga, a gente pode falar de protagonismo político do Santos em relação aos outros clubes do Brasil, mas principalmente é aquilo que é mais importante. Né? No Santos Futebol Clube se gasta como se não houvesse amanhã. Isso precisa parar. Isso, para mim, é uma irresponsabilidade muito grande e não começou agora com o Marcelo. Não mesmo. Eu acho que nos últimos 70 anos, você pode, talvez, para mim, na minha opinião, o melhor presidente que o Santos teve foi o Samir. O Samir? Uma resposta surpreendente. Né? Que foi aquele cara que pensou no Santos Futebol Clube e na sobrevivência do Santos Futebol, no equilíbrio do Santos Futebol Clube. Então, o Samir, para mim, foi um grande presidente. Né? Mas, infelizmente, de novo, vai aquilo que é mais importante no futebol, aquilo que você vê dentro das 4 linhas. E o que você vê dentro das 4 linhas pode, no frigir dos ovos, ser muito ruim para o clube, como foi para o Santos em 2009, e como foi para o Cruzeiro, que alguém esquece que o Cruzeiro ganhou Copa do Brasil, ganhou Mineiro, ganhou tudo, e no outro ano não parava em pé em dívida. Aliás, só contextualizando, o Samir foi presidente do Santos nos anos 90, né? E realmente aí também você viu o campo e não brilhava. É difícil para o torcedor, né, nesse conceito, entender. Cara, eu recebi muitas perguntas sobre SAF, eu sempre abro para os membros do canal mandarem perguntas, a gente vai voltar nisso. Mas você cita, né, o movimento político atual, que é uma impressão minha, mas eu também não sou a pessoa mais atenta nessa questão, porque eu já tenho que cobrir a atualidade, cobrir o bastidor é ainda mais complicado. Como é que andam essas movimentações? Você falou que faz parte, como é que são essas conversas, quem que está aparecendo forte, porque aí é a impressão minha de novo. E eu tenho que fazer também, às vezes, o papel do apresentador leigo para deixar o entrevistado explicar. Quem que está surgindo como oposição aí? Tem alguém que você olha, você, outro nome, esse cara no que vem forte? Olha, de novo, pensando nos atores políticos, né, do Santos Futebol Clube,
né? Eu acredito que se algum nome novo surgir, ele vem do grupo do próprio Marcelo. Como uma quebra. Não, vamos atentar para um detalhe, né? Você escuta falar muito, não, ele está lá no Santos para colocar o Marcelinho como sucessor dele. Primeiro que deixar claro para o torcedor, isso não pode acontecer porque é proibido pelo estatuto. Né? Em qual sentido? O ascendente e o descendente não pode, consanguíneo, não pode suceder o presidente. Eu não tinha essa informação. É o artigo 62 ou 64 do Estatuto Social. Né? E acredito que Maurício Maruca tem a intenção de vir a ser candidato, né? E são os nomes que mais comentados que eu escuto comentar. Também escuto que o dito pelo próprio Marino, dito pelo próprio Ricardo Agostinho, eles não têm mais intenção de concorrer, não sei, né? Mas eu não vi nenhum nome novo de oposição surgindo. Eu acredito que vá sair o nome da atual gestão que não seja necessariamente indicado pelo presidente Marcelo Teixeira. Claro, considerando que ele concorrerá pela eleição. No meu caso, eu digo o seguinte para você, Felipe, e para todos que estão nos acompanhando. O nome não precede o projeto. É importante que se haja um projeto. Esse projeto é o que vai atrair apoio. Caso contrário, vamos ter sempre aqueles acordões que caem no dia seguinte da eleição. Não param em pé, não se sustentam. Então, nós estamos trabalhando com várias pessoas que já participaram da vida política do Santos Futebol Clube, outras que não participaram da vida política do Santos, pensando num projeto, para o Santos Futebol Clube. E esse projeto vai ser apresentado sem que haja indicação de qualquer nome à presidência. Então, o que nós buscamos é a adesão, e a partir dessa adesão sairá certamente o nome. Pode ser o meu? Pode, mas se não for, o mais importante é o projeto. E aí esse nome terá 100% do meu apoio. Como é que vocês têm trabalhado? Reuniões? Sim. São só ideias? Como é que funciona? Quantas vezes vocês se encontram? Como é que está andando? Olha, nós nos encontramos nesses últimos meses quase que semanalmente. Né? Foram várias pessoas que participaram. Já contratamos um estudo, esse estudo está quase pronto, nós estamos só afinando alguns detalhes, porque é preciso construir um histórico, um storytelling do que como nós vemos o Santos, o que ficou para trás, o que podemos aproveitar do passado, os bons exemplos, né? Nós aprendemos também com nossos erros, claro. Né? Enfim. Então, esse projeto está bem avançado. Nós acreditamos, eu vou ficar fora do Brasil por 3 semanas, no meu retorno nós devemos apresentar esse projeto já discutido, já a base pronta para apresentar. Essa é a nossa visão de Santos Futebol Clube para os próximos 100 anos. Eu de novo, não me envolvo em política, então para mim eu estou ouvindo como novidade aqui, como um torcedor. Só que eu sinto, por exemplo, que principalmente entre julho, ali, voltando da parada da Copa do Mundo de Clubes, até setembro, o Santos em uma crise. Talvez a chegada do Vojvoda tenha quebrado, pelo menos dentro da torcida, essa crise. Tipo, só crise para alguma que traga esperança. Rolou até abaixo-assinado nesse período para tentar tirar o Teixeira. Não é um abaixo-assinado que vai dar em nada, nem quem criou. Eu falei com quem criou. Não é que tem essa intenção, mas é criar um posicionamento. E aí, eu sinto que rola um momento, o famoso momentum mesmo, né, com o M que a gente fala, de um grupo de oposição, pessoas interessadas aparecerem, se colocarem na mídia. Era o momento, porque eu não senti isso acontecer. Você acha que foi uma oportunidade perdida, talvez? Olha, hoje o Santos é reflexo da escolha dos associados. Sem dúvida. Quem conhece o Estatuto do Santos sabe o quanto ele limita o próprio associado de tomar uma atitude mais dura em relação ao Santos Futebol Clube, à direção do Santos Futebol Clube, a menos que haja alguma coisa, né? Vamos falar aqui da aprovação das contas. Não faz o menor sentido não ter no mínimo uma ressalva, né?
E não, ele foi aprovado por unanimidade por membros do Conselho Deliberativo. Eu tenho amigos no Conselho que disseram, não, mas eu falei, eu protestei. Mas votou pela aprovação. Na hora do voto. Né? Claro. Então, o que importa é realmente o que fica para a história é quem aprovou e quem reprovou. Né? Então, a função do Conselho foi deixada de lado. Hoje nós temos um presidente do Conselho, né, que tem relações formais com a empresa do presidente. Né? Isso é ilegal? Talvez não, mas me parece antiético. Né? Eu não teria uma pessoa próxima da minha relação sentado na presidência da mesa do conselho. Né? Mas isso acontece. Então, assim, o torcedor pode espernear, o associado pode espernear, mas muito pouco ele pode fazer. Perfeito. Né? O que nós fazemos? O que eu faço como não opositor, mas como santista de verdade? Eu tenho uma preocupação honesta em relação à reforma estatutária. Né? É preciso se pensar no que vai ser, o que vai ser colocado nessa reforma estatutária e para dizer para o associado, vote não. Não é só sobre a SAF. Né? Porque vai, como é que fala? O jabuti, né? Vem algo ali que você não está vendo, mas você está votando nisso. Então, é minha obrigação como ex-conselheiro, é minha obrigação como associado do Santos Futebol Clube, né, alertar os outros associados do que é maléfico, que pode vir a ser maléfico para o Santos Futebol Clube. Por exemplo, o impeditivo, o conselheiro, que é meu colega Celso Pires, defendendo, né, que o presidente tenha no mínimo 3 mandatos como conselheiro, complicado. Não faz o menor sentido, principalmente se você analisar que Modesto Roma, o próprio Rueda, o próprio Zé Carlos Pérez, eles tinham mais do que 3 mandatos de presidente e olha o que aconteceu. Né? Então, de conselheiro, no caso. De conselheiro, e olha o que aconteceu. Né? Então, assim, algumas coisas que a gente precisa ter muita atenção para que o associado não seja enganado. Então, eu acho que esse é meu papel. Se houver uma reforma estatutária, que ela, de fato, venha em benefício do clube. Gritar contra o presidente, gritar contra o conselho, tá, você faz um barulho, você ganha uma certa exposição, mas a verdade é que o resultado vai ser 0. Sim, o torcedor eu acho que ele faz sabendo que vai ser 0, mas também para se posicionar, para não colocar-se como tá aceitando tudo, né? Normalizando todas as atitudes tomadas pela presidência, pelo seu grupo, enfim. Nem deve, né? Claro, exato. Nem deve. Acho que todos nós aqui, a gente acompanha, né, o quanto sofrem os críticos da gestão, críticas injustas, as comparações injustas, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de mudar de posicionamento. Erramos, somos seres humanos, né? Mas o fato é que hoje, né, o Santos falta o profissionalismo prometido, nem de longe foi entregue. Vamos fazer esse balanço então? Quase 2 anos, vamos arredondar 2 anos aí, do momento em que você é um candidato para alguém que está analisando o que o Marcelo Teixeira fez nos últimos 2 anos. Dentro do que você pensava para o clube, acho que está bem claro durante o nosso papo, mas dentro do que você pensava para o clube, nas atitudes que você tomaria, como é que você analisa o caminho que o Marcelo tomou até aqui? Bom, eu posso te falar em algumas coisas que eu não gastaria mais do que a minha capacidade de arrecadar. Essa é uma regra básica de sobrevivência naquele momento do Santos Futebol Clube, com endividamento naquela época, naquele momento de mais de 500 milhões de reais. Sim. Então, gastar é proibido. Né? O Santos precisaria ser, sim, muito assertivo nas contratações. Né? O que aí eu posso analisar porque campo não foi nessa gestão, nem na anterior, nem na outra. Vai voltando aí. Haviam contratos, o Santos partícipe do regime centralizado de execução, o que permitiu a ele, né, dividir, parcelar suas dívidas em muito tempo. Né? Isso era uma coisa que o Santos deveria ter trabalhado, né? E porque o Santos precisava tirar a pressão do caixa de cima dele. Né? E não ao contrário, gastar como gastou. Claro. E para alegria do Marcelo, e aí sim que eu acho que eu honestamente fico indignado, ele teve a maior arrecadação da história do Santos Futebol Clube.
mais de 500 milhões. E conseguiu entregar um ano com déficit. Negativo. Quer dizer, isso não passa. O dinheiro que deveria ser usado para ser num CT de base, né? Que é uma necessidade, basta olhar que nós estamos perdendo espaço nas categorias de base do estado de São Paulo, né? A questão do estádio, né? Que é uma necessidade para o Santos. Olhe, ontem na Vila Belmiro, 9 mil pessoas num jogo tão importante. Só pontuando para o pessoal, o Vladimir está falando de Santos e Grêmio, a gente está colocando daqui acho que 2 semanas, porque eu gravo com alguma antecedência, mas o Santos e Grêmio é 9 mil pessoas. 9 mil pessoas, né? A questão do futebol feminino, que praticamente desapareceu, né? Vamos falar também do número de treinadores que passaram pelo Santos, do número de diretores que passaram pelo Santos. Isso não é gestão profissional nem aqui nem na China, né? Não dá para se, não dá. Então, tudo aquilo que aconteceu, para mim, eu brincava muito que e eu fiz essa pergunta para o Fernando Silva. Eu dizia para ele, Fernando, mas vai haver mudança mesmo com a vinda do Marcelo? Porque minha avó sempre me disse, né? Pau que nasce torto, tarde ou nunca endireita. Será que vai mudar mesmo? E a gente está provado que não mudou, né? Se gastou, como disse, como se não houvesse amanhã, né? O Santos está vendendo o almoço para pagar a janta, as dívidas continuam aí, contratações sem o menor sentido. Com respeito sempre vou respeitar o profissional, claro, que não é culpa dele, mas comprar o Tassiano pelo valor que ele foi comprado, agora trazer jogadores que não são minimamente aproveitados, como o Cabadeiro, que chegou aqui agora, você tem o William Arão, que já está aqui no Santos há 3 meses e não joga, e por aí vai. E vamos seguindo com erros suscetíveis, trocas constantes de diretores, de treinadores, enfim. Se criou, o Santos vive um círculo vicioso do qual não consegue escapar, né? E acho que eram coisas tão fáceis de se resolver no âmbito administrativo, porque o único imponderável é o campo, né? O time precisa dar liga. Sim. Se der liga, a coisa acontece. Mas o Santos traz seus modelos. O Santos sempre foi um time vencedor com a mescla da juventude com os mais experientes. Olhem a história. Está aí para mostrar, está escrita, né? É só aprender com ela, né? E continuamos aí vendendo os nossos jovens valores para pagar as contas das besteiras que fizeram no passado recente. E aí eu estava segurando para chegar nesse ponto, que é o seguinte: nos vendem, e aí eu de novo estou me colocando como torcedor, nos vendem que a solução para ter dinheiro é a venda do jovem, como foi a do Luca agora, que me deixa inconformado até o momento, acho que não vai passar. Eu não acho que tenha que ser. Então o que você faz para não precisar, tenho que vender o Luca, tenho que vender o Marcos, tenho que vender o Ângelo, tenho que vender o Souza num futuro próximo? O que você faz para não ser essa a solução? Vamos lá. Eu, acima de tudo, eu não sou hipócrita, eu sei fazer conta, você sabe fazer conta, claro. Nossos ouvintes sabem fazer conta. O euro vale 5 vezes mais, quase 6. Né? Esse é o primeiro fator que desequilibra qualquer pretensão de qualquer clube de manter um jogador no futebol brasileiro. O segundo é a própria vontade do jogador de ir para uma janela maior do futebol, que hoje é o futebol europeu. Vendem desde criança, que é lá que ele tem que estar, não aqui. Exatamente. Ele já assina o primeiro contrato profissional e dá a primeira entrevista que o sonho dele é jogar. Perfeitamente. Então, são dois fatores que o teu controle, você pode bater o pé, jurar segurar o jogador até o último momento, né? E não consegue, porque a própria legislação da FIFA não é tua amiga, né? Ela reconhece a legislação brasileira apenas no caso de vendas no mercado interno. Daí para frente, não. O mecanismo de formação, solidariedade, tudo isso ele é mínimo comparado com quanto você pode receber na venda de um jogador. Mas eu acho que o que acontece, e a gente pode ver os modelos que estão se encaixando hoje no futebol brasileiro, que estão já se assemelhando ao futebol europeu. O futebol europeu, se você vê, por exemplo, o Liverpool, é um jogador que tem jogadores de base que conseguem chegar ao time principal, mas isso é uma quantidade mínima, né? O Flamengo hoje
é um time que pouco aproveita a sua base, né? Mas as vendas da base, do jogador de base, criou um círculo virtuoso. Que círculo virtuoso é isso? Trazendo jogadores de qualidade para a equipe principal e ele consegue sustentar essa equipe. E olhem o Palmeiras, a mesma coisa. A venda dos jogadores de base está permitindo com que a equipe principal permaneça competitiva. Então, 30% da receita, por exemplo, do Palmeiras é gerada a partir da venda dos jogadores de base. Mas você está vendo que o que eu estou te falando, esse dinheiro ele vai servir como investimento. Uhum. Que não é o caso do Santos. Hoje o jogador do Santos ele é vendido para pagar o passado. As contas deixadas. Eu sempre falo nas lives e vídeos, a gente está pagando o salário do Patrick com a venda do Luca Meirelles. Dá no que isso aí? Salário do Morelos. Exatamente. E esse investimento faz com que você continue produzindo novos valores. Você vira uma indústria. A base precisa ser uma unidade de negócio também. Cada jogador vai ter jogador que vai se encaixar no mercado alternativo da Romênia, Lituânia, outros vão para mas você precisa. Agora, é óbvio, né, que você tem sim, e hoje eu acho que a grande sacada desse Mundial de Clubes é que os clubes europeus começaram a perceber que ele pode vir sim buscar um jogador no Brasil com 22, 23 anos. Por quê? Porque hoje o futebol no Brasil ele começa a se assemelhar a forma de treinar, de trabalhar da Europa. Uhum. Claro que nós temos um calendário maluco, por exemplo, você vê o Real Madrid, ele vai jogar com o Sevilha, ele pega um trem, 3 horas depois ele está em Sevilha. O Santos vai jogar com Fortaleza, depois volta para o Rio Grande do Sul, depois vai para a Bahia, é uma loucura, né? Então, não é a mesma coisa, mas a vinda de treinadores estrangeiros está dando a compreensão de que é possível sim comprar jogadores no Brasil com mais idade, mais preparados, como foi o caso da venda do Richard Rios agora para Portugal. Então, é uma tendência, isso vai fazer com que os jogadores de base fiquem mais tempo nos seus clubes. É uma tendência. Isso é uma tendência. E é claro, se você tem um financeiro equilibrado, as tuas chances de segurar um jogador, quando ele assina o seu primeiro contrato, com 18 anos ele faz um bom contrato, ele não pode sair até os 21, né? A questão do dinheiro hoje no Santos, a gente vê muito de salário, de compra mal feita e tal. Só que quando a gente quer falar de estrutura, hoje no Santos, o que chega para o torcedor tem um investidor que não é o Santos, é a NR Sports, são os Neymares. Vamos fazer um teatro aqui. Você é eleito presidente do Santos em dezembro de 2023. Em janeiro de 2025, um ano depois, chega a notícia, vamos fazer de forma bem rasa aqui. Eu sou o Neymar, eu tô voltando. Se vira para dar um jeito. O que você faz? Você fala sim ou você fala não? Primeiro passo pro jogador. Tô nem pensando no pai, depois a gente chega no pai. Olha, se você pensar no Neymar pro Santos hoje, tá? Como negócio, ele foi um excelente negócio para o Santos. Né? O Neymar ainda o Neymar é um produto que ele tem uma capacidade enorme de atrair valores. Mas essa capacidade também é limitada. Ele pode trazer o patrocínio de uma bet, mas ele não vai trazer uma segunda bet, uma terceira bet. Você não vai encher sua camisa de bet. Né? Então, assim, ele tem um limitador. Se você me pergunta, eu traria o Neymar sem sombra de dúvidas. Ele é importante para a imagem do Santos. Nós voltamos para a TV aberta. Sim. Né? Agora, se você me pergunta se eu pagaria para o Santos, para Neymar, aquilo que ele recebe no Santos, minha resposta é não. É isso que eu quero chegar. Tá. Isso não dá. Eu não posso. Não é possível admitir, com todo respeito ao pai do Neymar, que ele tenha vindo para o Santos para se recuperar, ganhando 4 pau por mês. O caixa do Santos não permite isso. O caixa do Santos. E talvez o Santos, com a vinda do Neymar, tenha arrumado um empréstimo mais barato, que foi o dinheiro que ele tinha que repassar para o Neymar e não repassou. Os 80 e poucos milhões. Né? Então, assim, o Neymar é um produto que ainda vai sobreviver e vai ser importante, pelo menos até o próximo ano. 2026, e eu não tenho dúvidas que o Neymar estará na Copa do Mundo, tá? Pelo nível do futebol brasileiro. No nível do futebol brasileiro, sim. E se ele fizer uma boa Copa do Mundo, e aí não quero dizer que o Brasil vai ser campeão, o Neymar é um jogador que ainda consegue sobreviver mais 1, 2 anos jogando, porque ele com um pé só,
ainda é melhor que muita gente que atuou no futebol brasileiro, né? Ele é um cara diferenciado e ponto final. Eu tô com 60 anos, eu já vi todos os tipos de jogadores, né? Dos bonzinhos aos mauzinhos, né? Então, assim, eu não me incomodo com essas coisas que vêm, que falam, né? Mas pensando nele como um produto, você tá vendo em Minas Gerais, no jogo com o Atlético Mineiro, a torcida pedindo, falando que a camisa dele foi por ele. É isso aí. Ele é um produto e eu acho que ele é um produto, sim. E combinado com a marca Pelé, pode trazer valores importantes para o Santos Futebol Clube. Mas aí a gente junta estrutura e o Neymar. Então, beleza, você trouxe o Neymar. Vem a NR Sports. É o pai que faz a reforma no vestiário, é o pai pegando trechos da arquibancada, é o pai reformando o Hotel Recanto dos Alvinegros, é o pai montando aquela estrutura nova no CT, enfim, tudo mais de obra por aí. É um meio correto do Santos agir? De jeito nenhum. Por quê? Porque nós precisamos começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tá, só pontuando, isso só existe porque o Neymar tá aí. Sim. Né? Não. Beleza. A instituição continua sendo o Santos Futebol Clube. Perfeito. Para mim não faz o menor sentido, de novo, com todo respeito ao pai do Neymar, ele apresentar as reformas que vão acontecer sem a presença do presidente, sem a presença não faz sentido para mim. Então, assim, a instituição é Santos Futebol Clube e toda ajuda é bem-vinda, né? Mas a persona do pai do Neymar não pode estar acima da instituição Santos Futebol Clube, né? Então, ele não pode, aliás, ele não pode nem falar em nome da instituição do Santos Futebol Clube, né? Isso é uma questão, e eu acho que ele não acredito que ele entrou na sala do Marcelo e falou, eu vou fazer isso, não, foi dado a ele o direito de fazer, e ele está fazendo. Na realidade, ele está sendo um baita para-raio para a administração, não é verdade? Né? Então, usaram isso de uma forma a aliviar um pouco aquela pressão que o presidente sofria no momento. Ele mesmo diz que o Neymar só volta para o Santos por conta dele, por causa dele. Né? Então ele está lucrando com esse momento da presença do Neymar. Então aproveito, vocês sabem que eu sempre abro no dia que eu gravo pergunta dos membros. Os membros do canal sabem com antecedência o entrevistado e podem mandar perguntas. Não é a hora das perguntas, mas o Márcio Bernardes pergunta exatamente isso. Você acha que ele voltaria se o presidente fosse outro? O presidente é você, é o Maruca, o Marino, é o Agostinho. O Neymar volta? Ou é porque abriu-se essa oportunidade com o Teixeira, como você acabou de citar? Que ele disse que abriu. Eu posso dar uma resposta que os nossos ouvintes vão entender como oportunista. Não, vamos lá. Voltaria se eu aceitasse, ou qualquer outro aceitasse as condições dele. Tá. Eu digo para você, eu não conheço os detalhes do contrato, eu também não quero ser irresponsável, mas se eu analisar, considerar apenas aquilo que a gente escuta, minha resposta seria não. Como é que você diz não para a torcida? Porque é um não difícil. Hoje é fácil, talvez, em outubro, 10 meses depois, 9 meses depois, porque o Neymar não rendeu. Acho que é inegável. É melhor do que 99,9% do elenco, na minha opinião, mas não rendeu o que o torcedor tinha esperança. Então hoje talvez seja, gente, mas em janeiro, como é que você fala? Nessa condição não dá. Essa frase, tá? Exatamente. Tá. Nessa condição eu não consigo. Eu não posso ser responsável a ponto de sacrificar os meus interesses, e aí seriam os meus interesses, porque basta olhar os números para ver que não era possível, né? E não dá certo, né? Aí como é que eu presto conta para o associado depois, para o torcedor? De novo, não é possível se pensar somente naquele momento. Porque, por mais que haja identificação do Neymar com o Santos Futebol Clube, né, eu diria para você que é o clube que realmente seria o clube que poderia acolher melhor o Neymar naquele momento da carreira dele. E era uma relação de troca.
De novo, eu tenho dúvidas. Se o Marcelo tivesse colocado outras condições, ele não teria vindo. Eu hoje olhando tudo que aconteceu, é fácil, né? A gente estamos aqui analisando, claro. Analisando É quase o comentário de uma obra pronta. É que é a oportunidade de momento. Mas nas condições, pensando em Santos Futebol Clube, conhecendo um pouquinho do ambiente chamado futebol, né, que são os bastidores, né, que é aquilo que não se vê, né? E eu não estou falando só do que você vê dentro do campo, mas aquilo que acontece em vestiário, em centro de treinamento. Né? Manter esse ambiente equilibrado é um desafio para qualquer dirigente. Então, queria Neymar, sou fã de Neymar, mas não a qualquer preço. Vamos, porque a gente tem um tempo limitado, infelizmente, mas vamos fazer uma troca de assunto para algo que você já citou, que é a SAF. Em 2023 você se posicionou a favor, já se posicionou aqui, inclusive, também a favor. Então, para não fazer essa pergunta óbvia, vou mudar um pouquinho, que é o seguinte. Você enxerga o Santos ainda na gestão Teixeira virando SAF? Porque é o que, pelo menos duas fontes grandes noticiaram, tanto o UOL quanto o GE, que ele pretende. Particularmente, eu não tenho enxergado isso. Quero saber como é que você enxerga essa situação. Eu acho que ele quer, não porque... Ele terá, não porque ele quer, mas pela absoluta incapacidade do clube de gerar receitas suficientes para manter essa equipe viva até o final do próximo ano. O desafio é enorme, com quase 1 bilhão de reais de dívida, e certamente esse número vai, se não dobrar, vai estar próximo de dobrar ao final do mandato dele. Como é que se faz para pagar? Então a SAF é uma questão de sobrevivência. O grande problema que ele se meteu qual vai ser o preço dela, né? Ao que custo vai se sair uma SAF? Porque em 3 anos ele teria sim tempo suficiente para equacionar a dívida do Santos. Agora ele está com um carro. Sabe quando você não conserva seu carro e você acha que vai pegar nele o preço da tabela FIPE? Não vai não. Não vai porque o teu carro está detonado, né? E é isso que está o Santos financeiramente hoje, né? Perdendo torcida, sem estádio, né? Olha o número de associados caindo, né? Então, assim, ele vai por uma questão de necessidade. Mas consegue nesse período de 1 ano e 2 meses? Menos de 1 ano vai, porque tem eleição, independentemente se vai ser candidato ou não. Consegue. Mas de forma boa ou de forma acelerada? De forma acelerada, sem dúvida nenhuma. Não existe. Vocês escutaram a proposta do Fluminense. Sim. Né? Basta conhecer o mínimo para dizer eles estão de sacanagem. Sim. Né? Sim. Né? Então... É porque o número que é jogado para 6 bilhões, né? Falaram. Aí você vai ver os meandros e fala, não, peraí. Tá errado isso aqui. Não. E se você olhasse os números, fazer uma conta matemática burra de dividir por 10 anos, que era a proposta, 1/3 da receita é arrecadada do Flamengo. Não, como que você pretende ter um time competitivo desse ano porque oferecendo uma receita que já é gerada hoje? O lado prático é que ele assumia 500 milhões em dívidas. E é o que vai acontecer com o Santos, porque o resto vai ser gerado com o dinheiro de competições, dinheiro de televisão. A gente conhece isso. O grande problema, que aí eu acho que era o principal de uma SAF, é a modulação dela. Todo mundo defende o modelo Bayer. Mas o Santos hoje não está em condições de conseguir um modelo Bayer. Porque ninguém vai querer ver para o Santos Futebol Clube dividindo a administração baseado nos exemplos anteriores que o Santos teve de gestão. Ele não vem, o cara vem... Quem chegar no Santos ele vai fazer, eu quero mandar. Se eu não mandar, eu não venho. Esse que é o grande desafio do Santos Futebol Clube, a menos que ele consiga, por exemplo, entrar num grupo como tem o Grupo City, ou outro grupo que tenha vários outros clubes, que a gestão ela seja profissional ao extremo, né? E que não tenha essa preocupação com os dirigentes locais. Nos bastidores você ouve, de fato, nomes interessados nessa SAF do Santos, ou é tudo muito Não, o que eu escuto realmente é o que aparece na mídia. Vladimir, como eu falei, infelizmente o tempo é limitado porque eu me empolgo aqui, mas né, se eu gravar um podcast de 2 horas, primeiro o estúdio fatura, mas eu não posso pagar tanto. Segundo, vai ficar muito longo. Então, eu vou aproveitar vários tópicos que ainda não foram citados, que vocês mandaram lá na aba post, se você quiser ser membro do canal.
tem aqui embaixo no vídeo. Você vira membro e você pode mandar perguntas para os nossos convidados, como foi a do Márcio que a gente fez agora há pouco. Mas ainda para manter esse assunto, o Eduardo Felipe fez uma pergunta que vai nesse embalo. Como é que você enxerga o distanciamento competitivo entre os clubes nos últimos anos? Exemplo óbvio, Palmeiras e Flamengo. Como manter o Santos competitivo hoje, que já é bem longe, já está bem longe desses caras, desses times, não tem tanta receita, não tem tanta disposição. Como é que você reergue para evitar esse distanciamento? O Santos perdeu a oportunidade do curto prazo, da solução de médio prazo, né? O Santos precisa de soluções de curto prazo. Então, muito do que o Clube Santos tem que fazer é arriscar, né? Não, essa distância do Santos Futebol Clube para os demais, ela só tende a piorar. E por que eu digo isso? Porque hoje o dinheiro que entra é para pagar a dívida, não para investir no futuro. De novo, eu citei como, por exemplo, o futebol de base. Né? O Santos não tem dinheiro hoje para investir na base. Né? Não tem dinheiro para gerar e manter novos talentos na base. Né? Então, assim, o Santos vai ter que, de novo, espero que o Alexandre Matos faça um bom trabalho, que ele consiga ser efetivamente assertivo nas suas contratações, que a gente tenha um elenco enxuto, né? E traga resultado. Esse é o nosso. Porque se não tem, vamos lembrar, hein? O Santos está brigando para não cair, que é o primeiro desafio, que não deveria ser assim, né? O Santos deveria estar brigando para participar das grandes competições, porque as grandes competições é que trazem mais receitas. E mais uma vez nós estamos ficando alijados desse processo. O Santos não está conseguindo ser nem coadjuvante. O Santos hoje o Santos é aquele cara que é contratado para figurante? Figurante. Hoje nós somos figurantes, nós não somos nem coadjuvantes, quiçá protagonistas. Né? Mas por quê? Perdemos. O nosso dinheiro hoje é usado para pagar basicamente dívidas. O Pedro Yoshimato, ainda nesse assunto, ele pergunta: o Palmeiras não é SAF, mas ele consegue, né, tudo que consegue ultimamente, se manter bem financeiramente. Cabe isso no Santos? Há como fazer esse sistema no Santos? Vamos lá. Aí são os 3 modelos que existem no futebol brasileiro. O mecenato, a associação, o regime associado do Santos Futebol Clube e a SAF. Né? A questão do Palmeiras, Paulo Nobre criou um monstro, né? E acabou engolido para ele, porque hoje o Palmeiras não depende da Crefisa. Sim. Né? O que o Palmeiras arrecada, a Crefisa 10, 15%, não mais do que isso. Né? Ele criou esse mundo. Mas quanto tempo? Quando foi a gestão Paulo Nobre? Mais de 10 anos já. Então, esse foi o tempo de... Problema da associação, do regime associativo no Palmeiras. Os últimos 2 anos da Leila. Quem a sucederá? Vai manter? Ou pode se transformar num Corinthians? O futuro não é claro ainda, né? Não é claro porque Perfeito. é um regime associativo, né? Então, assim, o mecenato ele tem um resultado imediato, né? Mas não de longo prazo, especialmente num clube que tem um regime associativo. Quem será o próximo? Terá a mesma responsabilidade? Não sabemos. Eu preciso lembrar de usar mecenato, porque sempre que eu cito o Palmeiras, tem palmeirenses que nos assistem, fico feliz, muito obrigado, mas falam, não é bem assim. E me foge uma parte que mecenato é uma perfeita definição. Vou começar a usar para o pessoal me xingar menos. O Vitor Hugo perguntou sobre a base, nós passamos aqui. O Igor Cavalcante, voltando ao assunto política, fala o seguinte: vemos por aí, né, ele diz, a defesa de uma chapa de coalizão, de oposição para derrotar o Marcelo Teixeira. Mas, e acho que aí nesse ponto a gente não acabou não abordando, como é possível acomodar interesses e perspectivas de todos para que não haja um racha durante todas essas conversas de vocês? Então, isso não é possível. Né? Por isso que eu te falei que se busca uma união em torno de um projeto. Perfeito. Né? Você tem que abrir mão de muita coisa. Sim, sem dúvida. Não, a política é a arte de ceder, né? É como casamento, né? Se você não ceder para tua esposa, para tua namorada, para tua noiva e ela não ceder para você, a coisa não vai dar certo. Então, a política é a mesma coisa. Mas eu acho que eu não considero, não acho que eu esteja fazendo, conversando, dialogando com ex-candidatos, com ex-conselheiros, tenha como viés ou como finalidade a formação de um chapão. Não. É um projeto, os bons que nos sigam. O Renato Yoshimori, ele fala dessa questão patrimonial que a gente passou um pouco por cima. A gente podia voltar um pouquinho. Você falou, né, sobre a NR Sports nos investimentos, não exatamente a favor, mas não dava para fazer sem?
Não são coisas óbvias. Eu vou levantar a bola, você vai responder muito fácil, porque você só fala que sim. Mas, pô, saiu nessa semana que a gente tá gravando a reinauguração do hotel. 4 milhões. Como é que um clube como o Santos não tem 4 milhões pra botar um quartinho bonitinho? Eu ia te responder te dando esse exemplo. Então. Um clube que Me deixa inconformado. Um clube que fatura 500 milhões não tem 4 para reformar. Vladimir, a academia nova, os vestiários novos do CT são containers. Maravilhoso, o que seja, não é essa a questão. Não dá pra ir arranjar um container, o próprio Santos. Tem que esperar alguém. Não, é óbvio que o Santos seria capaz, né, de trazer isso, porque, vamos combinar aqui, a família Neymar não colocou a mão no bolso. Uhum. Ela trouxe empresas interessadas. O vestiário é o exemplo mais claro, né? Uma empresa de arquitetura. Não, o Santos poderia ter feito isso, bastava ter um bom time de marketing. Como é que tem um bom time de marketing na atualidade? Porque é uma questão que eu sei que você respondeu umas 37 milhões de vezes durante a eleição. Como é que você vê hoje? O que muda? O que precisa para ter uma equipe de marketing boa hoje no Santos? Alguém 100% dedicado, né? Que é alguma coisa que eu acho que faltou no Santos Futebol Clube, e é um departamento que ele precisa ser 100% profissional. 100% profissional, identificado com o clube. Não dá para fazer paraquedismo. Hoje eu tenho um tempo, eu cuido do Santos Futebol Clube, marco uma reunião, né? Aquele cara que chega lá, tô posando aí, peraí que eu vou conversar aí. Amanhã eu estou focado numa outra coisa, e o clube acaba ficando em segundo plano. Por isso que eu defendo diretorias estatutárias. São profissionais contratados por Santos Futebol Clube que têm seus KPIs. Eles precisam entregar resultado. Aqui é o orçamento, esse orçamento precisa fechar. Se não chegou lá, por quê? Quais foram os desvios? O que fazer para corrigir esses desvios? Isso é gestão. É a gestão que você faz na sua padaria quando comprar farinha para o pão. O cara vai falar assim, faltou farinha por quê? Sobrou farinha por quê? É assim que funciona. E futebol, numa siderurgia, numa empresa aérea, na indústria, num serviço, chamam-se KPIs. Você precisa ter suas metas claras, seus objetivos claros. E isso se faz também com números. Ótimo que você citou isso, porque a próxima pergunta... Obrigado ao Pedro Calixto e aos outros que mandaram perguntas. Mas eu vou aproveitar então esse tema para a pergunta do Nicolas Gomes. E eu fico muito feliz que a comunidade do Ouvinte Santos lembra das coisas, né? A gente não solta uma coisa em 2023 na eleição e 2 anos depois, não sei o que ele falou. E a pergunta do Nicolas é perfeita, porque durante a sua campanha foi detalhada essa ideia de, repita, como é que é? Diretoria estatutária. Estatutária, perfeito, eu falei executivo. Estatutária. Ele pergunta como funciona isso sem SAF? O que aconteceria com o CG? Eu acho que é um bom tópico para a gente ir caminhar para esse final, porque 2 vezes você estou aqui, eu estava nessa expectativa. Explica da forma mais detalhada possível para o pessoal. Olha, o que é uma diretoria? O que é a diretoria estatutária? Hoje o Santos não tem. Uhum. Então você divide a sua administração do clube em caixinhas. Uma caixinha é o marketing, uma caixinha é as finanças, a administração, tecnologia e futebol. Essas caixinhas basicamente são essas. Acima deles, acima de presidente e vice-presidente, e acima do presidente e vice, conselho deliberativo. É assim que funcionam essas caixinhas. Essas caixinhas estatutárias, quando eu digo diretorias estatutárias, é porque são definidas pelo estatuto. Uhum. Aí traz claro as funções, as obrigações, né, e as responsabilidades. Então, você pode encaixar entre a diretoria e a presidência e a vice-presidência, o famoso CEO, que no Santos não existe estatutariamente. Não, tem lá o Paulo Brex, o Pedro Martins, mas ninguém era oficialmente, né? Porque não tem. Então, esse cara é o que vai responder ao presidente e ao Conselho Deliberativo se as metas estabelecidas foram cumpridas. Então, por exemplo, né, no futebol, eu vou fazer uma contratação. Eu preciso saber se eu tenho dinheiro. O financeiro, junto com o administrativo e com a liderança do CEO, vai dizer assim, olha, a nossa cota para esse ano, nosso orçamento para esse ano de gasto é 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, ou não é nada. Isso a gente escuta todo dia, banalmente, conversando. Sim, claro. Alguém vai falar, esse ano vamos gastar 200 milhões com o jogador, ou 50 milhões, não importa. Então, eles se conversam.
Isso eles se conversam. Nada é decidido no dia, né? E aí dentro da área de futebol, dessa diretoria de futebol, tem as subdivisões, que é o cara que vai cuidar do scouting, é um cara que vai cuidar das estatísticas, o cara que vai cuidar do planejamento técnico, como ele vai interligar com a base, os modelos, e assim sucessivamente. Mas nada mais é do que eu estou falando aqui hoje, é o que tem em qualquer empresa, né? Você pode chamar de CFO, o CEO é a tradução em inglês o CEO se aportuguesou, né? Então, assim, criar essas caixinhas com responsabilidades claras. E essas caixinhas, esses responsáveis por essas caixinhas, prestam satisfação à presidência e à vice-presidência e ao Conselho Deliberativo. Então, por exemplo, vai comprar alguma coisa no Santos Futebol Clube hoje, você precisa do aval do presidente. O presidente decide tudo. Né? Então, se torna uma gestão personalista. Né? Quando você tem uma gestão profissional, eles conversam, porque a entrega é conjunta, o resultado é conjunto. Né? É isso que a gente tem que trazer para o Santos Futebol Clube. E eu digo para você, eu sou um cara hoje que eu, claro, me preocupei com a minha sucessão familiar na minha empresa, juntamente com meus sócios, mas nós temos hoje já uma gestão profissional. Nós temos um presidente e seus diretores. Discutimos o orçamento, discutimos as metas e, ao final do ano fiscal, se traz o resultado, ganhamos legal, perdemos por quê, os desvios, como eu falei. Isso é uma administração profissional em qualquer curso, qualquer livro de administração de empresa você encontra. No Santos não existe, né? Eu quero satisfazer o Felipe. Você quer ser diretor do quê? Eu vou te dar uma caixinha. Tu não tem responsabilidade nenhuma. E aliás, você não é nem remunerado, né? Você só tem lá um cargo para chamar de seu e dizer eu faço parte da diretoria do Santos. Então, é isso que a gente chama de diretoria estatutária, né? É a famosa gestão profissional com responsabilidades claras. É isso que o Santos precisa ter. Quem vai falar de administração acontece muito no Flamengo, que tem suas caixinhas já estabelecidas, né? Bandeira de Melo, e agora tudo isso ele funciona. E hoje um ícone, né, a lembrança viva de todo mundo do que deu certo é o Bandeira de Melo. Perfeito. Mas Bandeira de Melo também só deu certo porque ele ganhou a porcaria de uma Copa Brasil no meio do mandato. Porque, de novo, é aquilo que a gente viu. Você lembrou do Samir, que foi um ótimo dirigente. Porque não ganhou nada. Mas o Bandeira de Melo ganhou. Porque se Bandeira de Melo não tivesse ganho, ninguém lembraria do Bandeira de Melo hoje. E aí, então, eu te levanto a bola também. Não é o que pode acontecer ano que vem? Pode, claro. Cara, eu não tô me posicionando a favor ou contra o Marcelo Teixeira. Eu tô analisando porque é minha função. O Santos arranja a Copa Sul-Sudeste que criaram essa semana. Não muda a visão eleitoral? Muda totalmente. Totalmente. Ainda hoje nós escutamos de torcedores que o clube de futebol tem que dever. Né? Nasceu para dever, não tem problema. Então, é alguma coisa, essa percepção, ela só muda no desespero, infelizmente. Infelizmente. O Marcelo Teixeira, como presidente do Santos, é fruto do desespero do associado. Com certeza. Né? Ele viu, né? Mas ele sabe disso, no sentido de que ele só foi candidato porque viu que tinha uma brecha ali. O torcedor estava desesperado com a gestão Rueda e quase rebaixamento. Eu digo quase porque a eleição foi clara ali. E ali, aí confundiram com mecenato, achavam que se precisasse de dinheiro ele colocaria, né? E aí tá aí a tempestade perfeita, né? Que acabou elegendo. E eu continuo dizendo, eu tenho um bom relacionamento com o Marcelo, gostaria muito, muito de dizer aqui para você que, olha, eu me surpreendi e gostaria que ele fosse reeleito mais uma vez. Mas não é essa a realidade do Santos Futebol Clube, né? Então, quando a gente começa a olhar, e aí olhando para o futuro do Santos Futebol Clube, eu tenho um filho de 4 anos que eu coloquei ele como um sócio com uma semana de vida. Perfeito. Né? Eu quero que meu filho vá para a escola, que ele viaje comigo com a camisa do Santos Futebol Clube, que ele frequente o estádio, mas para ver coisas boas. Né? E eu não tenho ambição pessoal, apoiei durante 2 eleições o Fernando Silva, não apoiei o Rueda porque eu nunca acreditei em pacificação, união, junção, nada disso. Sempre dizia para ele que profissionalismo não era isso, né? Respeito muito o Andrés, mas sabia que ia terminar como terminou, né? E por isso não o apoiei. Mas eu acho que o Santos tem que ter uma pessoa que acredite, né?
e que faça valer aquilo que é essencial para a instituição, né? Se tiver algum legado, se eu fosse presidente e eu tivesse algum desejo de realização, seria ter transformado o Santos num clube grande. Um clube grande, hoje em dia, não é necessariamente aquele que é campeão todos os anos dentro de campo. É aquele que tem alguma coisa para ser referência. Né? Veja, com toda essa disputa que acontece agora no grupo, na Libra do Flamengo contra os outros, né? O Flamengo contra o mundo ali, né? A única voz que está sendo ouvida é de uma mulher que, pela a sua força, né, e pelas suas crenças, né, e por acreditar que gestão se faz de forma profissional, ela é a pessoa que hoje tem a maior credibilidade no futebol brasileiro. Não à toa foi citada aqui durante o programa, porque são os dois exemplos que todo mundo vê como os principais do Brasil hoje. Algum tópico que eu não tenha abordado e que você tenha vindo na cabeça, pô, preciso falar disso? Ou passamos por tudo? Não, eu acho que sim. Eu só gostaria de dizer assim que eu não acredito que exista algum santista de verdade, situação, oposição. Que o torcedor saiba que isso só acontece porque nós queremos um Santos melhor. Eu estarei sempre torcendo para que o Santos, para que o Marcelo se recupere, que o Marcelo dê a volta por cima, claro, que o Marcelo faça resolver, que ele consiga resolver todos os problemas do Santos. Continua, acho que não faz bem para nenhum santista. Exatamente. Esse momento do Santos. Nós queremos voltar a frequentar a Vila Belmiro com um sorriso enorme, sair com um sorriso enorme, né? Acreditar que a Vila Belmiro é a nossa casa, que aqui quem manda somos nós, né? E que espero que todo associado do Santos pense assim, precisa apoiar. A hora da mudança vai chegar, então tudo no seu tempo. Então eu acho que todos temos que trabalhar em prol do Santos, apoiar o Vojvoda, apoiar o elenco, né? Nós precisamos, olha, às vezes a gente olha, não queria muito falar de determinado jogador, mas nós precisamos, de uma certa forma, proteger os nossos jogadores, sim, não é passar a mão na cabeça, sim, dizendo assim, porque esse momento do Santos Futebol Clube ele só vai ser superado se houver confiança. E não é somente a confiança do torcedor. Essa confiança você consegue transferir, e essa confiança se transfere para dentro de campo. Se o jogador do Santos acreditar que a torcida está com eles mesmo, de fato, de direito, o Santos vai passar por essa fase. Porque nós estamos... O jogo de ontem do Grêmio foi um exemplo disso. Nós estamos por um detalhe de fazer acontecer. Concordo. Vladimir Matos, obrigado por ter aceitado o convite, por ter falado de política, que eu sei que não é a coisa mais fácil e divertida do mundo, mas acho que é um momento que a gente precisa passar isso para o torcedor, e acho que ficou bem legal esse programa. Obrigado. Eu que agradeço, Felipe, mais uma vez. Um abraço a todos e sucesso para você. Você merece. Muito obrigado. Pô, que simpático. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou durante este Ouvindo Entrevista completo. Lembrando que durante a semana temos cortes no meu Instagram, no TikTok também, porque tem que ser jovem, às vezes tem que postar corte agora, tem que postar corte. E eu espero que outros personagens políticos do Santos venham aqui, estão convidados, tenham tentado entrar em contato, podem buscar também esse espaço, porque ele é importante para o torcedor do Santos, e eu acredito que o momento é esse, temos um ano para eleição, então quem quiser pode falar comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau.